Vamos serenando nossas mentes, nossos corações, elevando nossos pensamentos ao Pai, ao amigo Jesus. Bem como ele nos disse, onde estiverem reunidos dois ou mais, entre eles estarei. Então estejamos conscientes de que aqui reunidos estamos, e conosco, nos acompanhando, com certeza, o Mestre, através de seus prepostos, conosco estão, nos trazendo a paz, a harmonia e o entendimento para os temas que serão estudados, para que possamos poder entendê-los, debatê-los com muita paz, com muita harmonia. Pedimos, então, a esses amigos enviados do nosso Mestre, que nos acompanham, e também levem aos lares, os nossos lares, e aos lares daqueles que conosco não puderam estar, nessa noite que estaremos em aprendizado, levando a paz, a harmonia, a compreensão e a boa convivência em todos os nossos lares. Também pedimos ao mentor espiritual do nosso grupo e sua equipe, que conosco esteja, que possamos juntos entrar em entendimento nos temas estudados e que possamos, após esse estudo, colocá-lo em prática, exemplificando tudo que nos for passado, que nos foi passado nessa obra maravilhosa de Kardec. Estão, então, abertos nossos trabalhos. E assim seja. Então, hoje, nós vamos estudar no Evangelho, no capítulo 11, o item 8, Instruções dos Espíritos. A lei do amor, ela vai, então, até o item 10. Ele é um pouquinho longo, mas ele é necessário para a gente ter um bom entendimento desse tema. Boa noite, Marilene, boa noite, Edgar, boa noite, Eliane, boa noite, Kátia, sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite. Então, Fátima, te passo a palavra. Obrigada, boa noite. Então, tá. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos, a lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido, só tem sensações, mais instruído e purificado. Tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos e os mártires ébrios de esperança descerem ao circo.
O Espiritismo, em seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque essa palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação triunfada sobre a morte. Revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo, para avançar em direção ao objetivo. É preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando, senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do lavor presente, e mais do que bens terrestres, levar-vos à glória, a gloriosa elevação é então que, compreendendo a lei do amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. O amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último, possuis no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente. A prova de tudo que tem desse a diminuí-la e atingindo frequentemente a proporções sublimes. Disse eu por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seus corações transbordam sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais, espécies de misantropos, se queixando da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei do amor ao estado de instinto. Mas qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações, na sua criação. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência, e ainda que comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes, que fazem as afeições sinceras e duráveis, e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais são ciosas.
Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor, tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é que deverá um dia matar o egoísmo sob qualquer forma que ele se apresente, porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família, a seita, a nação? Não, é a humanidade toda. Nos mundos superiores é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que o habitam e harmoniza e dirige os espíritos avançados e habitam e o vosso planeta destinado a um progresso próximo por sua transformação social. Verá praticar por seus habitantes essa lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são os aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes, os mais viciosos, deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não querereis que vos fosse feito, mas fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder. Fazei-lhes. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede, e ao seu malgrado ao amor verdadeiro. É um imã ao qual não pode resistir, e ao contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude para que está nos vossos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por este fogo sagrado e verá praticar a caridade, a humanidade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de ouvir as palavras de João, o evangelista. Vós o sabeis que quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele não repetia senão essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos, amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis bem cedo a terra transformada e tornar-se um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Fenelon, Bordeaux, 1861. Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante, a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia.
ou antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma. Também deveis-vos elevar bastante alto para julgar sem as estreitezas da matéria e não condenar vosso próximo, antes de terdes dirigido vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos. Para abrandá-las, é encarar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados, e os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. E por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que, a vosso turno, estareis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidades. A todos os sofrimentos, dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Crede que estas sábias palavras, amai bastante para serdes amados, caminharão, elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável. Mas já tendes ganho vós que me escutais. Sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito que aceitais sem contestar uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que outrora rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Hoje, que o movimento espírita deu um grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É porque essas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados para uma sementeira fecunda e de último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso, e como tudo se encadeia sobre o dedo do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor, se entenderão as mãos desde os confins do vosso planeta, reunir-se-ão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrita em O Livro dos Espíritas, tu produzirás o grande milagre do século futuro.
o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação desta máxima bem compreendida. Amai bastante, a fim de serdes amados. Sansão, membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Ai. Então, tá, eu fiz um resuminho assim, né? Vamos ver se eu consigo passar. O amor é um sentimento trabalhado, como nós vimos do texto, né? São várias etapas da nossa vida. O amor é ser, é sentir de verdade Deus em nós. A matéria é ter, ela é transitória. O alvo que fala no texto, né, é um propósito para cada momento da nossa vida. É como se a gente pedisse desculpa e desse desculpa. Então, a gente vai num crescente, como a gente está vindo estudar, né, todas as nossas virtudes, a gente vai se moldando, se policiando, e o alvo máximo é o nosso modelo guia, que é Jesus, o amor incondicional, nos aproximando ao máximo dele, com essa moldagem através do nosso estudo, da nossa compreensão, do nosso entendimento do ensinamento, né, através do Evangelho segundo Kardec. Kardec nos diz: amai-vos, instruí-vos. É um exercício contínuo de amor. Como não temos tudo de uma vez, precisamos das experiências renovadas para mudarmos, para crescermos em direção ao nosso alvo maior. Temos um caminho muito longo a ser trabalhado. Jesus sempre inovador, Jesus sendo nosso modelo e guia e nos dando sempre uma luz para que possamos trilhar nosso caminho de uma forma o mais leve possível, compreendendo a nossa relação conosco mesmo, com nossa essência que é divina. Que possamos germinar com boas expectativas, com o coração tranquilo, a mente serena, para que a gente reconheça em Jesus todas as suas boas novas e que possamos trazer para dentro de nós, dando-nos as condições necessárias para amarmos e vivermos melhores. Obrigada. Muito bem, dona Fátima. Dona Fátima, muito obrigado. Excelente, excelente. Primeiramente, Denise e Fabiana, boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Realmente, o amor, a gente diz assim, eu vou desenvolver a mediunidade, mas eu não posso desenvolver o que eu não tenho. Eu vou educar a minha mediunidade. Agora, o amor, eu já vou desenvolver, porque eu tenho. Amor todos nós temos, então nós podemos desenvolver ele, porque é como nos diz Miramês, das mãos perfeitas do Pai não podia sair algo imperfeito, que somos nós, filhos de Deus. Na verdade, nós somos perfectíveis. Tudo aquilo ainda toca, né, na bolota do carvalho, que é a semente. Tudo que o carvalho precisa para se transformar nessa árvore frondosa que ela é, está ali, naquela pequena bolotinha que é a semente. Assim somos nós. Esse pequeno serzinho humano que nós somos agora, nos tornaremos tão grande, o Mestre já nos dizia, né? Que faríamos tudo o que ele faz e muito mais. Amaríamos como ele ama também, um dia nós também. Porque Deus nos criou para o amor, para a felicidade. Então, isso tudo está aqui no nosso íntimo, falta nós desenvolvermos. Então, nós só desenvolvemos aquilo que nós temos. Então, o amor nós vamos desenvolver porque ele está em nós, o amor, que é o amor do Pai, que nos criou por amor. Então, é possível nós desenvolvermos. Agora, quando vamos desenvolver, depende de nós.
Lá, antes de Cristo, ainda Platão já tinha a escada do amor de Platão, né? Quando ele dizia que se amava um belo corpo, uma bela escultura, algo belo, e esse amor ele ia se modificando, se purificando, né? E até que se amaria as qualidades da pessoa, se amaria de uma forma mais transcendental, e assim o nosso amor ele ia, vamos dizer assim, galgando os degraus dessa escada do amor. Ele começaria lá embaixo, em estado mais bruto, e aos poucos nós iríamos purificando esse amor. E é interessante, eu estava vendo uma palestra do Raul Teixeira que ele diz, nós utilizamos a palavra amor por uma série de momentos da nossa vida por falta de outras palavras, então nós utilizamos o amor. Por exemplo, aí ele cita, eu amo X prato de comida, quer dizer que seria, vamos dizer assim, nós teríamos que utilizar outro nome para isso, mas utilizamos como amor, porque nós não temos ainda bem definido em nós a grandeza do amor ainda, então nós vamos utilizando essa palavra. Eu amo essa pintura, eu amo meu filho, a minha filha, então todas são formas de amor diferentes. Ama a esposa, ama o esposo, ama o seu animalzinho de estimação, são amores diferentes. Né? Que um dia nós chegaremos a um amor maior, transcendental, que vai ser um tipo de amor só. E é interessante, eu prestei atenção aqui, né, que às vezes, como amar? Nós precisamos de uma fórmula desse amor, né? O que é esse amor? Como amar? Como eu faço para atingir esse grau de amor maior, né? E aí a gente vê aqui que ele começa aos poucos, e que às vezes nós estamos amando e não estamos nos dando conta. Nós nos fixamos tanto na palavra amor, apenas na palavra, e não no sentido maior, no sentimento, né? E como desenvolver esse amor. Então vejam que é na prática da caridade, na humildade, na paciência, no devotamento, na abnegação, na resignação, no sacrifício. Então, são todos filhos do amor. Nós vamos desenvolvendo esse amor aos poucos. Então, a cada época da nossa vida, nós vamos desenvolvendo uma dessas fases do amor, não é? Quando nós conseguirmos reunir todas elas em estado maior, esse é o amor sendo purificado. E eu vejo como a gente confunde. Eu estava lendo, alguns anos atrás, um livro da Amália Domingos Soler. Eu até já comentei outras vezes aqui, é uma autora espírita espanhola, quando ela dizia assim, às vezes, nós não temos uma interpretação mais correta, por exemplo, do amor, não é? E ela dizia assim, amor e sexo são coisas distintas, diferentes? Nós dizemos que sim, principalmente em termos de relacionamento. Que é amor, que é sexo. Mas ela dá uma definição muito interessante e entra nessas fases do amor. Por exemplo, o sexo é amor, mas é amor em estado bruto. Então, quando se sente uma atração sexual por alguém, já é um amor ainda brutalizado, animalizado, mas é uma espécie de amor. Então, veja que interessante, né, que a gente separa. Mas não, só se envolve sexualmente com alguém quem já sente alguma coisa. Então, é o amor em estado bruto. E ele vai ser lapidado, e lá na frente, esse sexo vai se deixar de lado. Vai existir somente o amor puro. E por não conhecer a natureza divina do Cristo, é que surgem teorias hoje mirabolantes de que Cristo é isso, Cristo foi aquilo, porque não entende a verdadeira essência do Cristo, né, que era pura. Cristo amava, simplesmente amava todos os minerais, os vegetais, os animais, porque ele sabia a essência de tudo, ele conhece essa essência. Quando nós entendermos que um mineral já é um princípio inteligente sendo trabalhado, nós vamos amar, desde os minerais até o ser humano. Então, essa que vamos dizer assim, Platão já tinha esse entendimento
de uma forma, claro, mais rudimentar, mas ele já era um espírito, e veja o entendimento dele, que ele faz essa escada do amor. Agora eu não lembro o nome desse livro, mas é um livro bem famoso do Platão, em que está ali essa escada do amor, né, que ele nos diz. Então é esse amor que começa vamos dizer assim, amando o material, a beleza física, e depois vai se tornando um amor mais transcendental, que é o que todos nós vamos atingir. Marilene, estava olhando, acho que você tem algo muito legal para nos dizer. Amadinhos, depois do trabalho que a nossa irmã fez, eu adorei. Excelente leitura e os comentários, muito bom. Sim, querido, a gente sempre faz algumas anotações, porque estamos sempre estudando, não é? A gente sabe que precisa. Daí fiz, sim, algumas anotações com perguntas. Qual o efeito da lei de amor na criatura humana? Essa lei, quando definitivamente implantada no coração do homem, substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais, dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelo semelhante. O homem, então, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, desconhecendo a miséria do corpo e da alma. E qual a finalidade da reencarnação? Porque a gente sabe que a reencarnação é uma prova do amor de Deus por nós, não é? Quando a gente, numa existência toda, falha, e sempre falha, ele nos dá uma nova oportunidade, que é a reencarnação. Daí a finalidade é assegurar ao espírito oportunidade de progresso espiritual através do retorno à vida material, por meio do reencontro com aquele aos quais se ligou em outras vidas. A criatura repara os possíveis erros do passado e se exercita na prática do amor, promovendo assim sua elevação espiritual. É para isso que a gente está aqui. É verdade. E Deus permita que a gente esteja aproveitando esta encarnação, né, queridos? E é interessante, né, Marilene? A reencarnação é um ato de amor do Pai para conosco, né? E às vezes a gente não entende, né? Por que a gente está aqui? Por que está fazendo aqui? Por que sofre? Por que está passando por determinadas vicissitudes? E é tudo por amor. E aí nós dizemos, Deus castiga. Deus não está castigando, Ele está nos amando. Está nos dando oportunidade de crescer, não é? E a gente não entende. E aí eu acho interessante quando as religiões dizem assim, eu sou temente a Deus. Por que temente a Deus? Se Ele só tem amor por nós, e um amor que nós ainda não temos a mínima condição de entender que tipo de amor tem Deus por nós, né? Nós somos muito pequenininhos ainda. Por isso a gente não entende a reencarnação e o porquê estamos aqui agora, nesse momento, vivendo isso. Então, olha a importância, né, da gente começar a entender essa nossa volta à carne, não como um problema, mas como um gesto de amor. Senhor Edgar, vamos aproveitar o embalo do Casal 20 para nós termos as duas ideias. Como a Marilene falou, né? A irmã, ela fez uma leitura maravilhosa, e um resumo maravilhoso também, né? Estava escrito ali no Evangelho, você frisou também, ela também frisou no comentário dela, esse amor que está latente dentro de cada um de nós, né? Nós temos que trabalhar ele, desenvolvê-lo, né? Como você falou, uma irmã falou também.
Então, a gente, muitas vezes, nós pensamos assim, por que muitas vezes eu erro tanto na minha vida, né? Esse amor de Jesus é um amor ágape, né? O maior amor do mundo, que é um amor que vem de Deus mesmo, né? Então, a gente fica pensando, será que um dia eu vou ter condição de ter um amor verdadeiro dentro de mim? Claro que teremos, como vocês falaram mesmo, que está latente dentro de cada um de nós. Então, não podemos ter pressa em que as coisas aconteçam rapidamente, como um milagre, não. A gente tem que trabalhar, desenvolver isso dentro de cada um de nós, né? Como tem uma historinha do Momento Espírita que fala de um pai que foi na universidade falar pro diretor, dizer assim, eu queria que não tenha um método mais fácil para o meu filho ultrapassar as cadeiras da universidade. O diretor disse, tem sim, depende do que o senhor quer fazer do seu filho. Um carvalho, Deus criou um carvalho, né? Leva 100 anos para crescer. Uma abóbora, 3 meses ela cresce a abóbora, né? Aí tu tem que ver o que tu quer fazer do teu filho. Porque assim, muitas vezes nós ficamos tristes, às vezes, porque nós não conseguimos atingir os nossos objetivos, mas nós temos aí o exemplo de Jesus, esse nosso guia e modelo de todos nós, e mostra que todos nós temos condições de chegar a um patamar melhor, dependendo só do nosso esforço e da nossa paciência, nossa resignação, para desenvolver aos pouquinhos esse amor, cada dia, cada reencarnação, um pouquinho desse amor que está latente dentro de cada um de nós. Todos nós nascemos para ser felizes e para ter esse amor que já temos dentro de cada um de nós. É verdade, Edgar, muito, muito bom. E como o senhor falou, é interessante que às vezes nós temos que ter consciência que cada um tem seu tempo, né? Às vezes nós queremos puxar o outro ou queremos nós apressar algo e ainda não é o tempo. Nós temos que dar esse tempo para a gente desenvolver em nós, né? E cada um tem o seu tempo. Cada um vai seguir a sua jornada evolutiva dentro daquilo que ele tem condições. Então, às vezes, não adianta nós querermos apressar algumas coisas, né? E nós não vamos conseguir. Vamos deixar esse tempo trabalhar dentro de nós. Kátia, o que tu nos diz, Kátia? Então, eu estava pensando aqui que a prática do amor e o vínculo a Deus, às vezes as pessoas associam a prática do amor a uma religião, né? E o que é que eu penso? Eu penso que um belíssimo exercício do amor é a boa intenção, né? Se nós temos boa intenção para com o próximo, para com aquilo que fazemos, o nosso trabalho, os nossos amigos, o nosso relacionamento, os nossos bichinhos, enfim, eu acredito que a boa intenção é um belíssimo exercício, né? Por exemplo, pegamos aí, vamos supor aí um ateu, né? Um ateu que diz que não acredita em Deus, coisa e tal. Mas se esse ateu, ele periodicamente, ele vai para as ruas e distribui um lanche, uma sopa para aqueles que, por exemplo, aqueles moradores de rua, o que ele está fazendo? Ele está praticando o amor, e o amor que Deus quer que nós pratiquemos e que todas as religiões ensinam, né? Então eu penso dessa forma. Acho que a boa intenção é um bom começo. Obrigada, pessoal. Isso é interessante, né, Kátia? O que vale mais, o ateu que vai para a rua auxiliar aquele que necessita, ou aquele que se julga santo e se enclausura num convento para orar, né? Qual dos dois será que está praticando a caridade, que é o amor posto em movimento, não é? Carlos, o que você nos acrescentaria, Carlos? Olha, difícil acrescentar alguma coisa depois de tudo que foi dito e tão boas e importantes as mensagens, né? Queria também reforçar, muito bonito o trabalho da Maria de Fátima, trouxe muita informação,
a começar pelas mensagens lindas, né, do Lázaro, do Fénelon, do Sansão, muito importantes, né? Enfim, as demais complementações, Dona Marilene, seu Edgar, da Kátia, de você mesmo, Daniel, né? Então, realmente, são informações, assim, muito importantes. Eu acho que é um tema, assim, que, olha, a gente precisaria de mais tempo para analisar com calma, né? Porque ele toca profundamente, assim, os nossos corações e nos traz grandes reflexões. Eu fico imaginando a questão do nosso desenvolvimento do amor. E nesse desenvolvimento, muitas vezes a gente passa por algumas confusões, como, por exemplo, nos nossos relacionamentos, nós estabelecemos relações de dependências e codependências e, às vezes, de forma equivocada, chamamos isso de amor. Muitas vezes nós temos um relacionamento com o nosso cônjuge, ou nós somos dependentes desse relacionamento, às vezes tornamos o relacionamento tóxico e equivocadamente identificamos como amor. Às vezes, com outros parentes, nós temos um domínio tão grande em que o nosso egoísmo se exacerba e a gente equivocadamente chama isso de amor. Então, como é importante a gente buscar uma análise sobre a forma como nós nos comportamos, a forma como nós agimos, que passa necessariamente, né, pelo autoconhecimento, pela introspecção do aprendizado, dos exemplos de Jesus, para a gente ter um significado maior daquilo que realmente é o amor, quando eu consigo me livrar do meu egoísmo. E aí fico apto ao exercício da caridade. Então, é uma tarefa bastante complexa que requer um desenvolvimento, requer um período de maturação que envolve bastante paciência, espera, conforme disse o seu Edgar, e envolve também a questão da humildade, né? Como vocês também comentaram, trouxeram à tona esse tema, que é tão importante, né? A questão da gente buscar, através da humildade, o exercício do amor, né? Então, aí a gente começa a extrapolar a questão do alto amor, que também é importante, né? Que é aquela velha questão, amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu não me amo, como é que eu vou amar? Mas será que eu estou me amando da forma correta? Para que eu possa amar o próximo de forma correta? Então, são questões que a gente precisa ter uma análise, assim, com muita paciência, tolerância, né? Mas também curiosidade para que possa buscar, né, essa ação correta. Muito bom, Carlos. Tocou em 2 pontos interessantes. Eu quero amar, mas e eu me amo? Porque eu só dou aquilo que eu tenho. Então, esse amar ao próximo como a si mesmo, interessante essa parte, né? Eu tenho que amar a mim mesmo. Começar me amando para poder amar os outros. Aí, até foi a Harolda Dutra Dias que citou um exemplo prático do dia a dia, assim, quando você embarca no avião, que o pessoal ali da tripulação está dando os comandos ali, o que as pessoas dizem? Em alguma emergência, quando cair a máscara, primeiro coloque a tua, para depois auxiliar os outros, não é? Porque se eu não tiver com a máscara de oxigênio, como eu vou auxiliar as outras pessoas? Então, esse é o amor. Como eu vou amar alguém se eu não sinto amor por mim mesmo, né? E o principal entrave, né, para que se desenvolva esse amor, para que ele se expanda, é o egoísmo, né? Porque às vezes nós conseguimos amar naquele micro, né, que é a minha família, que é os meus amigos, mas não amamos aqueles que consideramos, nem vou dizer inimigos, mas estranhos, né? Inimigos, então, nem se fala. Se não pertencer, como diz, citando Haroldo Dutra Dias ainda, nós vivemos em tribos ainda, cada um tem sua tribo. A minha família, o meu bairro, a minha cidade, o meu país. Tudo para nós e nada para os outros. Então, esse ainda é o amor egoísta, que nós temos que aprender
a ter esse amor maior para se tornar o amor universal, né? Pois todos somos irmãos. Tayane, o que nos acrescenta, Tayane? Ouvindo a Kátia falar sobre essa questão, né, do amor, depois o Carlos complementou, eu estava pensando aqui, antes deles falarem, o senhor falou sobre cada um ter o seu tempo também, né? E o Carlos falou algo bem importante, que é essa questão do autoconhecimento. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me relatando um remorso que ela tem há muitos anos em relação a uma pessoa da família que ela acabou ajudando a cuidar quando estava acamada. E ela disse que na época ela não conseguiu, assim, 100% cuidar dessa pessoa somente com amor, porque essa pessoa ela nunca gostou dela enquanto era mais nova, né? Mas ainda era lúcida, e quando ela adoeceu e foi cuidada por essa pessoa, ela não esqueceu que ela não gostava dela, então ela acabava tentando machucar, tentando bater, e algumas vezes essa pessoa que me relatou, ela disse que revidou. E então eu conversei com ela e eu disse, mas veja quantos anos você tinha na época, isso fazem 16 anos. Então ela tinha 11, 12 anos na época e estava cuidando de uma senhora que não deveria estar aos cuidados dela, né, em primeiro lugar. Então, assim, até hoje ela se culpa por uma, duas vezes que ela disse, acabei segurando o braço dela com mais força, outra vez ela acabou dando um tapa na mão dela quando ela tentou bater, né, nessa pessoa. E então, qual era a cabeça que ela tinha naquela época, né? E então eu tentei assim fazer ela enxergar quantas coisas ela já fez de bom para pessoas que ela encontrou na rua, quantas vezes ela resgatou animais de rua, ela teve iniciativas de fazer a caridade para muitas pessoas, e ela ainda vem, né, e se culpa por algo que passou há tanto tempo, que ela tinha uma outra cabeça, ela ainda era, né, uma pré-adolescente, então hoje ela tem um outro entendimento também de tudo o que ocorreu. Então, às vezes, a gente também se culpa por algo e fica preso naquilo e acaba não valorizando também o resto da trajetória, né? E, ok, eu fiz algo errado, essa pessoa já faleceu, não tenho, né, como pedir perdão se é algo que, para ela, né, na cabeça dela, ela tem esse remorso, mas isso não anula também todas as coisas que ela já fez de bom e essa questão do autoconhecimento, né? Às vezes nem ela percebe que ela tem esse amor por outras pessoas que ela ajuda. Porque realmente eu percebo, né? Eu conheço ela muito bem e eu vejo que ela é assim com ela mesma. Então, muitas vezes ela ajuda os outros e esquece dela mesma. Então, acho que fechou bem com tudo que vocês falaram. Esse exemplo que eu fiquei pensando, né, enquanto cada um dava a sua contribuição, e como muitas vezes, falando de humildade, né, o contrário agora, como muitas vezes a gente também é o nosso próprio carrasco, né, então a gente acha que temos condições em um momento, geralmente quando já passou algo, porque a gente está pensando com a cabeça de agora, né, então, eu devia ter feito assim, devia ter sido uma pessoa melhor. Eu já estava sendo, naquela época, o melhor que eu poderia ser, que é bem o que algum de vocês falou, agora não me recordo quem foi, que é isso, né? Então, eu fui a pessoa que eu poderia ser. Então, também, não se levar tanto à ponta da faca, né? Então, eu estou em uma evolução e eu estou longe de ser aquilo que eu também gostaria, mas eu estou sendo aquilo que eu posso ser hoje. Então, também valorizar isso, né? E entender que a gente é um processo, né? Até chegar no que nós almejamos, vai muitas encarnações ainda, né? E saber valorizar esses pouquinhos também que nós fazemos nessa vida. Então, acho que era essa a minha contribuição.
Isso é um fato, né? Os complexos de culpa que nós vamos carregando pela vida toda, né? E falta o quê? O auto-perdão, o auto-amor, e, dentro do possível, ir liberando as nossas gavetinhas do lixo do passado, né? Às vezes não conseguimos liberar eles todos de uma vez só, mas aos poucos, ir tirando e fazendo a faxina. É como pegar um apartamento um pouquinho sujo, né, Tayane? E daí vai um tempo até conseguir limpar bem aquelas sujeirinhas que estão ali, mas a gente vai indo, cada dia limpa um pouquinho das nossas gavetas, né? Mas o importante é isso, aprender o auto-perdão, o auto-amor, né, para podermos ir nos liberando e também valorizarmos aquilo de bom que nós fazemos. Porque às vezes nós estamos com esse complexo de culpa tão grande em nós mesmos que a gente não consegue, a gente só lembra e supervaloriza aquele equívoco que nós cometemos no passado. Nós temos que saber que nós vamos nos equivocar, vamos nos levantar e vamos caminhar, vamos resgatar esses equívocos cometidos. Talvez ali na frente caia de novo, nós vamos nos levantar e prosseguir, isso é importante. Gorete, o que você nos acrescenta, Gorete? Acrescentar, acho que não, né? Já foi falado tudo. O senhor está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo bem. A minha internet aqui caiu, deu um probleminha, mas eu consegui retornar. Eu acredito que todos falam, né? Todos já falaram tudo que tinha para dizer. E assim, com relação ao que eu penso, né? Que ali de amor, na verdade, ela desperta, assim, um sentimento de enternecimento perante Deus, né? Porque a gente percebe o quão grande é o amor de Deus por todos nós. Mas, ao mesmo tempo, né, desperta também um sentimento que assim, que nos faz compreender, me faz compreender que ainda nós temos muito ainda que caminhar. Precisamos, assim, adquirir muitas virtudes, né, como você citou ainda há pouco, né, renúncia, compaixão e tantas outras, né, que a gente precisa colocar junto nesse pacotinho aí, que tem uma tarja chamada em cima amor, né. Mas é muito, muito interessante e tão bom ouvir, né. E é um capítulo que eu acho que daria, assim, muitos estudos para todos nós, né. Todos têm um entendimento e aqueles que têm conhecimento psicológico trazem, são técnicos na área, né, trazem, assim, um alargamento para a gente, da interpretação do texto. É muito bom, mas eu acho que eu sou muito pequena ainda, não tenho muito para acrescentar, mas eu agradeço a oportunidade de falar. Obrigado, Gorete, mas pode ter certeza que sim, todos nós temos alguma coisa a acrescentar, não é? Muito obrigado. E até queria pedir desculpa para a Fátima, porque eu judiei dela, deu um texto bem longo, só porque ela disse que estava ruim dos olhinhos. É cirurgia, né, Fátima? Mas eu descansei bastante de dia e o meu marido me apoia muito, eu consegui, graças a Deus. Vamos ver se no próximo a gente consegue bem curtinho. Eliane, você tem algo a nos acrescentar, Eliane? Daniel, foi falado quase tudo, né? O assunto ele é bem amplo, o amor. Aí a gente fica vendo assim, ó, pensando, né? Como a gente é imperfeito em muitas coisas, o que tem que melhorar, porque você amar quem você conhece é mais fácil do que o desconhecido, né? Às vezes um irmão na rua e tal, a gente ainda não consegue sentir por um amor, assim, por uma outra pessoa, uma compaixão, alguma coisa, não são por todos, né? Então, é um assunto, assim, que a gente, nossa, foi como a Maria Goretti falou, a gente está engatinhando ainda, né, nesse assunto. Mas que bom que nós temos a doutrina e temos um ao outro aqui, né? Um vai auxiliando ao outro, porque nós
progredimos individualmente, mas uns auxiliando os outros. É como se estivéssemos aqui todos de mãos dadas, caminhando juntos, né? Então, é importante sempre a gente ter essa troca de ideias fraterna, né? Fabiana, você que está escondidinha, Fabiana, tem algo a nos acrescentar? Boa noite a todos. Sim. Tudo que foi falado realmente acrescentou muito no nosso estudo, particularmente para mim, de todos os assuntos, de todos os capítulos do Evangelho, a lei do amor é a que eu mais gosto, porque é o que a gente mais precisa, eu acho, né? Enquanto estamos aqui, nessa escola, nesse planeta, eu acho que é o que a gente mais precisa, é a prática dele, né? Porque é tão fácil a gente amar o filho, amar o marido, amar o pai, um irmão, uma mãe, mas é um exercício mais difícil de a gente praticar, amar aquele que nos machucou, aquele que nos fez mal, né? Uma pessoa que a gente não conhece. Então, essa prática do amor é uma prática que eu acho que é constante na nossa vida, né? E a palavra amor é uma palavra que ela já tem uma força, já tem assim, eu acho que ela já emana um poder tão forte que quebra todas as barreiras, de todas as dificuldades. Eu acho que é isso. Muito bom, tu falou uma coisa interessante. A prática, quanto mais se treina, mais se pratica, mais se fixa, né, no nosso subconsciente. Sim. Então, tudo que se quer fazer bem feito não se pratica, não se treina, né? Então, assim, é o amor. Quanto mais nós formos praticando e treinando esse amor, mais nós vamos melhorando ele em nós mesmos, né? Sim. E eu acho também que hoje, se estamos aqui, é porque a nossa melhor versão é a de hoje, eu acredito. Então, eu acredito que a gente está evoluindo um pouquinho. Devagarzinho, mas estamos conseguindo. Se já chegamos até aqui. Com certeza, porque nós estamos melhores até mesmo do que horas atrás, né? Então, verdade. veja, sempre nós estamos sempre evoluindo. E até para estacionarmos a nossa evolução é difícil. Podemos estacionar, mas até ela é difícil. Normalmente, alguma coisinha se evolui. Sim. Muito obrigada a todos. Muito bom. Josi, algo nos acrescentar, Josi? Não, acho que todos já falaram, né? Assim, essa semana mesmo, eu fui tão provada, sabe? Eu tive que ter tanto amor no meu coração, eu tive que ter tanta paciência para mim poder suportar tudo que me aconteceu, sabe? E só que assim, ó, com tudo que me aconteceu, principalmente hoje, que foi um dia muito difícil, veio um senhor que ficou viúvo, sabe? Ele é um cliente meu. E todo dia ele faz caminhada e todo dia ele vem me dizer bom dia, sabe? E eu estava assim, tão triste, eu estava, né, tão chateada. E ele chegou e me deu bom dia, né? E ele disse para mim, ele assim, eu vou dizer uma coisa para ti, porque ele é muito inconformado, sabe, com a perda da mulher dele, né? E os filhos dele cuidam muito dele, mas trabalham, estudam, né? Então ele fica praticamente o dia todo sozinho. E ele falou assim para mim, ele assim, eu vou dizer uma coisa para ti, tu és a única pessoa que dá atenção para um velho miserável sozinho. Eu falei assim, não, o senhor não é miserável sozinho, né? E ele me pediu um abraço, eu dei um abraço nele, né? E eu senti muito amor naquele abraço dele, sabe? E ele me agradeceu muito,
porque, como ele falou para mim, ninguém dá atenção para ele, ninguém tem tempo para ele, né? Então, ele disse para mim, só o meu bom dia para ele já bastava para deixar um dia muito bom para ele, né? Então, que apesar de tudo que eu passei, que eu estou passando já há alguns dias, né? A gente sentir amor, assim, de uma pessoa, como foi falado, né? Uma pessoa que a gente não tem vínculo nenhum, que é um estranho, que eu não sei nem o nome dele, sabe? Ele é meu cliente, mas eu não sei nem o nome dele. Então, eu acho que isso que compensa, né? Isso que é o sentido do amor, né? É isso. Obrigada, tá? Muito bom, muito interessante o depoimento. A gente vê que a todo momento Deus está nos colocando à nossa frente oportunidades de amar e ser amados, não é? E às vezes o que a gente pensa, poxa, esse chato vem aqui já contar os seus problemas, as coisas dele, e a gente não entendeu que Deus está nos dando essa oportunidade e colocando ali na nossa frente a oportunidade de amar, não é? Amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a parte mais difícil de que a gente consiga entender, e você entendeu, né? Então, muito bom, meus parabéns. Daisy. E a Daisy? A Daisy não está mais? Saiu? Estou procurando, acho que a Daisy saiu. Muito bem. Aline, você tem algo a nos acrescentar, Aline? Vamos chamar a Aline para a responsabilidade também, a primeira noite dela, mas... Oi, boa noite. Então, estou aqui só escutando o que cada um falou e eu acho que não tenho nada a acrescentar. É muito bom escutar isso, né? Falar sobre o amor, sobre o crescimento, a nossa evolução, como a minha irmã falou ali. Eu acho que é isso. Aos pouquinhos eu vou estudando com vocês e vou aprendendo um pouco mais. Mas o amor é algo que é muito difícil hoje de definir ele, né? Saber colocar ele, como é que pode a palavra correta? Saber descrever o significado real dele, né? O amor, o que nos falta é colocar esse amor em movimento, né? Porque às vezes nós falamos amor, 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 mas nós precisamos exercitar esse amor. É como a Jússi nos contou essa experiência dela ali, ela está colocando esse amor em movimento, né? Sim. Não é algo estático, parado ali, que eu amo, mas no momento em que surge a oportunidade de mostrar isso, a gente não mostra. De né? colocar em prática, né? Colocar em prática isso. Muito bom. Marilza, algo a nos acrescentar, Marilza? Tudo tranquilo? Tá no silencioso teu telefone, teu microfone. Deu. Olha, vocês acham que assim, falaram muito assim, tinha coisas que que eu estava sentindo e de repente o Carlos falou, a Fabiana falou também bastante coisa, ali o seu Edgar, acho que vocês complementaram bastante, né? Foi muito bom, mas é isso mesmo, o amor, assim, eu sinto, é um exercício, né? Então, que a gente vai aprendendo, a gente vai agindo no dia a dia, né? Então, quantas vezes eu me deparo, às vezes, com uma situação, né? Eu digo, não, eu preciso fazer isso, mas isso é de coração, não é uma coisa que acontece porque eu digo que tem que ser, né? Mas é isso. Eu achei, assim, maravilhoso. E realmente eu gosto muito também dessa parte a questão do que foi tratado hoje, né? E eu também estou apesar de já estar há um tempo, mas comparei, né? Mas é um início, é um reinício, né? Tá bom? Uma boa noite, obrigado pela oportunidade.
Muito bom. Nós estamos sempre em aprendizado, sempre reiniciando, sempre recomeçando, né? A vida é um eterno aprendizado. Kátia, você levantou a mão, Kátia? Sim. Vendo aí, né, o depoimento de todos vocês e da Júcia agora, nessa história do cliente dela, eu pensei aqui que muita gente pensa que a prática do amor ela é feita com coisas grandiosas, né? Coisas mirabolantes, coisas que aparecem muito. E não, né? A gente vê que são coisas pequenas que fazem, às vezes, a grande diferença, né? Por exemplo, um bom dia com um sorriso, para uma pessoa que às vezes está num dia péssimo aquele bom dia, aquele sorriso muda de fato o dia daquela pessoa, muda a energia da pessoa, né? Um abraço, como a Júcia deu esse exemplo aí, né, do amigo dela, do senhorzinho, quanta diferença faz na vida de uma pessoa dessa, né? Então, às vezes, a gente procura coisas grandiosíssimas e não precisa. Não precisa. Uma coisa pequena pode fazer a diferença, tanto na nossa vida, quanto na vida do outro, né? Quanto na vida de um animal, quanto da planta, da natureza, né? Um plástico que você tira do chão, da rua, enfim, de tantas formas e às vezes numa atitude pequena, né? Era isso. Obrigada, pessoal. E é isso. É interessante no depoimento da Júcia que esse abraço não fez só bem para a pessoa, fez também para quem deu, né? Como estava dizendo, você passou por problemas essa semana, e eu dar esse abraço foi bom para ti e para a pessoa. Então, vejo que o amor é uma troca, né? É uma troca, sim. Muito bem. Então, pessoal, Denise, alguma coisa mais a acrescentar, Denise? Tudo tranquilo? Eu acho que todo mundo já falou tudo, né? Então. Muito bem. Então, muito bem. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, vamos ver a nossa mensagem de hoje. Eu até ia comentar um pouco sobre essa nossa imagem. Essa nossa imagem, eu só vou fazer um comentário, eu ia alongar um pouco mais, mas daí nós vamos ocupar mais tempo do nosso estudo da doutrina. Essa imagem eu achei interessante porque ela é assim, claro, muitos ainda não têm entendimento sobre o fluido cósmico universal, né, que os espíritos manipulam para a formação, o que é aquilo ali, uma galáxia, né? Eu vejo os espíritos estão manipulando, claro que a mão ali é apenas simbólico, mas a criação de mundos, de galáxias, de planetas, enfim, todos são manipulados pela espiritualidade. Mas mentalmente, aquelas mãos ali é só para que a gente entenda essa manipulação, não é? Então, o Pai, ele não age diretamente sobre a matéria, ele tem os seus prepostos, né? Os espíritos co-criadores, que são os espíritos crísticos, né? Que já auxiliam na criação desses mundos. Mas, então, a nossa mensagem de hoje, ela diz assim: se abraçaste o ministério do bem, segue adiante e não temas. O mal que possas sofrer é a preparação do bem que te propõe a concretizar. Então, vejam, sim, nós quando abraçamos o bem, sempre vão surgir as contrariedades, os contrários, para tentar nos impedir essa evolução, nos impedir de prosseguir adiante. Sempre vamos ter aqueles nossos irmãozinhos, nossos amiguinhos, nós dizemos, entre aspas, que eram nossos companheiros de equívocos do passado, em que eles vão tentar nos impedir, né, de dar prosseguimento a essa melhora, essa nossa reforma. Seu Edgar, que sempre conta as histórias pessoais dele, né, seu Edgar, do que às vezes, né, aqueles companheiros antigos, quando nos veem nos modificando, nos melhorando,
querem que a gente continue. É como diz assim a turma do bar, quando você quer sair do bar, a turma aquela do final de tarde está no bar, não quer que você saia. Então, e todos esses, vamos dizer assim, contratempos são para nos fortalecer. É o que nós diz aqui, são a preparação, o nosso fortalecimento para seguirmos adiante nessa jornada evolutiva, em busca desse amor, dessa caridade que nós estamos em busca, não é? Alguém gostaria mais de fazer um comentário sobre a nossa mensagem? Marilene, seu Edgar, Carlos? Eu gostaria só de comentar que eu assisti uma palestra essa semana do Divaldo. Quem tenha interesse, procura e vai poder assistir. E o título é Nunca Desista do Amor. Eu achei tão interessante porque as gurias falaram em experiências vividas. Muitas vezes a gente sofre decepções e a gente se fecha. Enfim, essa palestra me ajudou, por isso que eu estou falando. Por favor, quem queira, ouça. Porque, claro, ele fala sobre Maria de Magdala, do que ela viveu, do que ela sofreu, e daí ela havia desistido do amor até que ela encontrou o verdadeiro amor, que foi Jesus. E é verdade, e falou, agora fecha com a nossa mensagem, né? Às vezes essas contrariedades, a que a gente pensa que é o mal que nos acontece, muitas vezes nos faz desistir. E não, ele está nos fortalecendo. As contrariedades, os problemas, ele vem para nos fortalecer. E ver o quanto nós somos capazes de seguir adiante, mesmo com as dificuldades, né? Então, sempre é uma preparação para seguirmos a nossa jornada. Mais alguém gostaria de algum comentário? Todos tranquilos? Muito bem. Essa mensagem saiu do livro de respostas do Chico Xavier e do Emmanuel. Então, pessoal, nós vamos seguir, então, dentro do tema que nós estamos vendo, sobre as manifestações artísticas e culturais do século XIX. Como a gente já vem dizendo há vários encontros, é essa preparação que nós vimos também na mensagem. Toda uma ideia nova, ela não pode vir a lume sem uma preparação. Imaginemos sem ter toda essa preparação que nós estamos vendo do século XIX para que surgisse a doutrina espírita. Como seria? Se surgisse na época da monarquia de França, será que o espiritismo ele daria prosseguimento ou seria sufocado nessa época? Então vejo como os espíritos trabalham dentro do tempo certo, da forma correta, veio sendo preparado com todos esses personagens que nós estamos apresentando nesse nosso estudo. Talvez, às vezes, a gente vendo vários personagens, como o próprio Victor Hugo, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, outros personagens, que talvez passasse batido. O que esses personagens, a gente vai ler nos livros de história, esses personagens, e a gente não relaciona com a doutrina espírita, né? E estudando a doutrina espírita, a gente faz essa relação, o quanto eles foram importantes, né, para a nossa humanidade, para o nosso desenvolvimento. Então, nós vamos ver, como diz aqui na doutrina, né, na França, então, destaque-se a figura de Victor Hugo. Nós já vimos em encontros passados quem foi Victor Hugo, que inclusive tem livros do Divaldo, psicografia dele, né, livros de Victor Hugo, Asilo da Gama. Asilo da Gama tem alguns livros também. E ele confessou que Zilda Gama foi filha dele na encarnação em que ele foi Victor Hugo, e agora ela é uma médium brasileira, né? Então, tu vê como tudo isso vai se encaixando nessa modificação de estado de coisas para que a doutrina espírita fosse implantada no mundo. Então, a gente vê assim que tudo aconteceu lá entre 1780, 90 a 1890,
1900 quase, né? Todo esse período de 100, cento e poucos anos, houve essa transformação rápida da humanidade para poder receber, então, a doutrina espírita codificada por Kardec, né? Então, nós vamos ver que grande parte da sua obra, de Victor Hugo, né, é popular pelas ideias sociais que difunde. Victor Hugo foi político também na época dele, né? Foi deputado. Então, e pelos sentimentos humanos nobres e simples que ela canta nessa obra toda. Então, no livro Napoleão o Pequeno, Victor Hugo critica o governo de Napoleão III. Então, eu sempre gosto de esclarecer quem foram alguns personagens. Então, o que é o Napoleão Pequeno de Victor Hugo? Lá no dia 2 de dezembro de 1851, o presidente da República Francesa, Luiz Napoleão Bonaparte, que era sobrinho do então Napoleão Bonaparte, imperador, ele dava um golpe de Estado e dissolveu a Assembleia, na qual Victor Hugo fazia parte como político. Vejam só. E implantava, então, o Segundo Império. Então, lá eram dois partidos, né, de esquerda e direita. Então, a direita dava uma rasteira, como se diz, tomava o poder da esquerda republicana. E Victor Hugo, nesse livro, ele usa a sátira e chama o Napoleão III, então, de pequeno. Então, Napoleão, quando deu esse golpe de Estado, mandou prender todos os que estavam contra ele. Então, para não ser preso, Victor Hugo, ou até mesmo executado, foram executadas muitas pessoas naquela época, ele saiu da França e foi se exilar na Bélgica por vários anos. Então, nesse livro, ele chama Napoleão de bandido, ditador, vigarista, satânico, oportunista. Imagina ele ter escrito isso num livro e ficado na França, né? Então, esse livro foi proibido na França. Mas assim mesmo ele entrava por meios clandestinos, né? E Victor Hugo perdeu muitos bens que ele tinha e teve uma vida muito difícil de exilado. E esse livro dizem que é interessante para as pessoas que querem entender o período político, sob uma visão parcial, é claro, do autor, ou na visão dele. Então, quem foi Napoleão Bonaparte, o Napoleão Pequeno do livro de Victor Hugo? Napoleão Bonaparte, porque ele tinha o sobrenome também de Napoleão, ele era sobrinho, né? Então, Napoleão III ele nasceu em 1808, vejam só, Kardec nasceu em 1804, né? E ele desencarnou em 1873, o Napoleão III. Então, ele foi imperador da França, ele se autoproclamou imperador depois, né? Ele foi primeiro presidente da República, aclamado pelo povo. Então, para um mandato de 4 anos ele teve essa aclamação. Mas ele deu um golpe de Estado. Ele restaurou o trono francês e se tornou imperador. Então, veja, ele seguiu os mesmos passos equivocados do tio, né, que veio com a grande missão, que era Napoleão Bonaparte. Então, o nome dele era Charles Louis Napoleão Bonaparte, ou só Louis Bonaparte. Então, ele era francês, nasceu na França, né, no dia 20 de abril de 1808, era sobrinho de Bonaparte e filho de um irmão de Napoleão Bonaparte. Então, com a deposição do tio dele, Bonaparte, do trono francês, lá em 1815, se todos lembram, nós comentamos, né, Bonaparte foi exilado finalmente com a derrota na Batalha de Waterloo, na ilha de Santa Helena, e lá ele desencarnou, né? Então, com essa derrota, todos os membros da família de Napoleão foram banidos da França, inclusive ele. Então, ele passou a parte da juventude e infância dele exilado em Constança, na Suíça, em companhia da mãe, e o pai dele foi morar em Florença, com outro filho. Então, depois, quando ele conseguiu retornar a Paris com a instauração da República, ele acabou se equivocando também, assim como o tio dele se equivocou. E acabou de deputado, que ele foi eleito, e presidente,
ele deu o golpe de Estado e se tornou imperador, mas também depois, em 1870, ele foi deposto também, veja, ele foi deposto em 70 e desencarnou em 73, não é? Então, essa história do Napoleão Pequeno. E aí nós vamos ver lá na obra do Victor Hugo, Os Miseráveis, né? Quando ele faz denúncia, assim, das misérias, né, que viviam os pobres no estado daquela época, né? E vamos ver que as artes plásticas, então, foram inspiradas no classicismo greco-romano, e tem como exemplo, então, mais importante, o Arco do Triunfo, lá na França. Alguém já foi na França, já visitou o Arco do Triunfo? Então, eu não fui, não tive esse prazer, não é? Mas muitos, eu acredito, já foram. Então, as colunas existentes em Paris, todas construídas, então, por ordem de Napoleão Bonaparte. Gostava das grandes obras, vamos dizer assim, onde exaltasse a personalidade dele, né? E aí nós vamos ter, então, mais um personagem chamado Jacques Louis David, que nasceu lá em 1746, desencarnou em 1828, e que legou à posteridade o famoso quadro sobre o assassinato de Jean Paul Marat, um dos líderes da Revolução Francesa. Então, quem foi Jean Paul Marat? Depois até eu vou mostrar o quadro. Jean Paul Marat, então, ele nasceu em 1743, em maio, dia 24, e desencarnou em 13 de julho de 1793. Ele nasceu na Suíça, era físico, era filósofo, teorista, político e cientista, mas ficou mais conhecido como jornalista radical e político da Revolução Francesa. Então, dizem que o seu jornalismo era conhecido e respeitado, mas tinha um caráter impetuoso e a postura sempre descompromissada diante do governo. E ele era, então, um dos inimigos, né, da Revolução. Ele propunha muitas reformas básicas para os mais pobres, os membros da sociedade. Ele tinha uma grande inteligência e um incomum poder preditivo, eles dizem, quer dizer, uma mediunidade, vamos dizer assim. E é interessante que ele foi apunhalado no coração enquanto estava dentro da sua banheira por uma simpatizante, imaginem só, por uma simpatizante, não por um inimigo. E essa simpatizante se chamava Girondina Charlotte Corday. Então, foi Marat que cunhou o uso moderno que nós usamos até hoje. Aquela frase que diz assim, inimigo do povo, foi, então, cunhada por esse líder da Revolução Francesa. Então, esse foi uma pequena biografiazinha rápida do Jean Paul Marat. E o senhor Jacques Louis David, essa figura que temos aqui, ele foi um pintor francês, nasceu em Paris, e foi o pintor oficial da Revolução e depois do regime de Napoleão. Então, tudo o que aconteceu na época ele traduziu em pinturas. E esse é o quadro, então, que ele fez do assassinato do revolucionário francês. Estão conseguindo ver as imagens? Então, esse é o quadro. É um quadro meio estranho, mas é um quadro. É o artista, né? E a simpatizante está ali. Muito bem. Aí temos também os vários pintores que surgiram nessa época, né? Trazendo as suas obras maravilhosas que hoje estão nos museus, que valem fortunas, né? E que os colecionadores, muitas vezes, as têm guardado lá na sua mansão e não mostram para ninguém, né? Se deleitam eles só com essas obras, né? Mas muitas estão nos museus, né? Então, quem já não ouviu falar em Delacroix, né? O Eugène Delacroix foi líder do movimento romântico na pintura francesa. Então, ele retrata no quadro A Liberdade uma mulher segurando a bandeira tricolor francesa.
e que guia o povo nas dramáticas jornadas revolucionárias. E é interessante que tem uma história, essa mulher, né, no quadro. Então, o nome do seu Eugène Delacroix, na verdade, é Ferdinand Victor Eugène Delacroix. Nasceu em 1798, desencarnou em 1863. Ele nasceu, então, em Charenton, São Maurício. E a partir de 1815, então, com a deposição de Napoleão Bonaparte, ele começou a estudar pintura com o barão Pierre Narcisse, renomado artístico acadêmico, que era na época. E o quadro A Liberdade, que nós vemos, depois eu vou mostrar ele, aparece uma mulher nesse quadro de Delacroix, que representa a liberdade, a personificação da República Francesa. E também é conhecida essa mulher do quadro como Marianne. É uma alegoria maçônica, a mesma da Estátua da Liberdade. Então, a mesma Marianne é a mesma da Estátua da Liberdade. E por que a figura de uma mulher representando a liberdade? Porque antes, a monarquia era representada pela figura masculina do rei. Mas, com a proclamação da República, essa figura tinha que ser substituída por um novo símbolo. Então, assim começou a se adotar uma mulher. Já na Roma Antiga, a figura feminina era um símbolo de liberdade. E Marianne tem o seio nu. O que representa esse seio nu? Representa o alimento para o povo. E as cores da bandeira francesa, quer dizer, azul, liberdade, o branco, a igualdade, e o vermelho, fraternidade. Então, olha o lema da bandeira francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Muito bonito o lema, né, da bandeira francesa. E esse é o quadro que nós estamos falando do nosso amigo Eugène Delacroix. Um belo quadro, muito bonito. E a representação nós vimos, então, o que significa. Então, pessoal, eu quero dizer que chegamos ao final com esse quadro do nosso encontro de estudo de hoje. Quero dizer que esse mês nós vamos encerrar, então, dia 20, os nossos encontros, e vamos ter um período de férias, e retornamos dia 7 de fevereiro. Dia 7 de fevereiro nós retornamos ao nosso estudo. Quero dizer que na terça que vem, então, não teremos o estudo, mas teremos a nossa palestra espírita, com a nossa querida amiga Nair Almeida. Alguns já devem ter assistido a palestra com ela, esse ano nós tivemos uma. E o tema da palestra vai ser, então, os convites de Jesus. Esse vai ser o tema da palestra de terça que vem. No mesmo horário, então, o nosso encontro. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, algum comentário, alguma pergunta, algum questionamento? Por favor, fiquem bem à vontade. Seu Edgar. Eu só queria, para encerramento do amor, dizer para nós não esquecermos, né? Maria, mãe de Jesus, como já ouvimos falar, é a coordenadora do Vale dos Suicidas, né? E tanto amor que ela tem por todos nós, que no Natal, agora no mês de dezembro, no Natal, a falange de Maria desce ao nosso orbe para salvar, para levar junto essas almas, esses espíritos que desencarnaram com o suicídio. Muitos deles e outros, né? Todo o amor que ela tem por nós continua tendo até hoje. Então, esse amor do Natal é um amor muito especial para todos nós. Não esqueçamos disso, viu, gente? Nós temos muito amor por esse nosso Brasil, nosso mundo, por todos nós. E ela, exemplo de mãe, né, santíssima, com todo esse amor que ela tem por nós, ela vem resgatar esses espíritos aí. Muito bom, isso é verdade. Maria continua nos socorrendo no mundo espiritual, inclusive tem um hospital, né, que atende esses suicidas. Muito bem. Posso convidar a Fabiana para fazer a nossa prece final hoje?
Eliane, posso te convidar? Pode sim, pode sim. Como sempre, né, eu vou fazer uma leitura. Tudo bem? Não te preocupe, o que importa é o sentimento que tu vai colocar. Tá. Agradecemos, Senhor Deus, as luzes que nos concedesses e pedimos que estas lições se gravem em nossas almas. Também pedimos que elas sejam proveitosas a todos os espíritos que compareceram a esta reunião. Que assim seja.